Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos considerar a unidade 2, falando sobre a apresentação. Vamos considerar um pouco sobre quem somos, o que gostamos de fazer. Se a gente observar um pouco as imagens, vamos conseguir responder ao primeiro ponto. O que todos esses jovens parecem estar fazendo. Então vamos arrastar um pouco a imagem. Aqui o primeiro é jovens, eles estão brincando. O outro, né, conversando no telefone celular. O outro tendo uma conversa de vídeo. O segundo lendo. Olha, são coisas que geralmente vocês fazem no dia a dia, né? Qual das situações é mais habitual em seu dia? Ah, eu falo sempre no celular. E vocês, né? Será que a gente vê a galera brincando mais manualmente ou usando mais os aparelhos? A gente vê as pessoas mais lendo nos livros ou assistindo vídeos ou conversando pelo computador, telefone celular, né? Os hábitos eles mudam bastante. Então, o que nós vamos aprender nessa unidade é como a gente pode se comunicar utilizando então pen pal ads, blogs e plataformas. Então nós vamos entender o que é esse pen pal, o que são esses blogs, né, que a gente pode se comunicar. Outra coisa, nós vamos aprender a usar palavras que vão ajudar a descrever hobbies, nomes de países e nacionalidades. A gente vai aprender a usar o verbo ser, estar, o verbo to be e os pronomes possessivos. Ah, professora, mas a gente aprendeu da última vez. Sim, nós aprendemos da última vez. Mas hoje nós vamos considerar, hoje não, os próximos nós vamos considerar também os pronomes possessivos, que na verdade indicam tanto a posse como um objeto. Vocês vão compreender nas próximas aulas, tá bom? E vamos aprender a gravar mensagens de voz, a preparar apresentações pessoais e a elaborar uma linha do tempo. Vamos nessa? Próxima página, nós vamos dar uma olhadinha aqui num texto de pré-leitura. Prestem atenção a essas questões, leiam com atenção. Todas essas questões estão relacionadas a esse texto aqui. Então, para ajudar vocês, eu vou primeiro dar uma atenção às TAP. TAP quer dizer dicas. Então, olha que primeira dica que dá, que antes de ler um texto, observe o título, a estrutura, as imagens, se houver, com o objetivo de antecipar o seu conteúdo. Em geral, esses elementos darão pistas sobre o que você vai ler e o que ajudarão a resgatar possíveis conhecimentos prévios sobre o assunto a ser discutido. Professora, será que eu preciso traduzir então o texto todo para compreender? É o que essa TAP quer dizer, essa dica quer dizer. Você não precisa fazer isso. Preste atenção aos títulos, à imagem, aos vocabulários que vocês já conhecem. A melhor dica é vocês lerem antes o que se pede em cada questão. Isso ajuda você também a focar naquilo que quer compreender, a necessidade, tá bom? Na segunda tab, é falando sobre o gênero textual trabalhado. O que é um gênero textual? São as formas relativas estáveis de se organizar um texto. Uma carta é um gênero, se organiza de um jeito. Uma mensagem de texto é um gênero, a gente se organiza de um jeito. Então, ela tem toda uma estrutura diferente. Uma entrevista, uma história em quadrinho, uma receita culinária. Então, cada um tem sua forma. Reconhecer o gênero do texto que você vai ler é uma boa maneira de prever os objetivos. O que quer informar? Quer fazer rir? Quer ensinar a preparar um prato? O que quer? Tá? E o gênero textual que nós estamos aprendendo aqui é o postagem online. Esse gênero textual, que não é muito extenso, tem uma linguagem informal, né?
Ele vai ter o que nele? Ele vai ter mensagens de humor, fazer algum tipo de alerta, compartilhar alguma experiência. Ela tem uma infinidade de finalidades. Mas, como o nome mesmo fala, ela é feita online, por meios digitais, tá? Então, preste atenção à questão número 1 e número 8, que vai guiar vocês no que se refere esse texto aqui, o que esse texto, né, tá querendo passar. Na nona questão, agora é que vocês precisam prestar atenção aos enunciados que estão em inglês. Lembra a palavra read? Significa ler. Então, ele está pedindo na nona questão que você leia os textos abaixo e faça os exercícios no seu caderno. E aí ele tem uma dica. Observe que os textos foram escritos por jovens que não têm o inglês como primeira língua. Então, eles usam linguagem informal e, apesar de alguns erros de ortografia e gramática, cumpre a função principal, que é apresentar suas autoras. Então, duas garotas estão conversando entre si e compartilhando mensagens em inglês. Depois a gente vai dar uma olhadinha nesses erros, tá? O que é um pen pal? Um pen pal quer dizer a pessoa que quer ter uma amizade por correspondência. Antigamente, o hábito de enviar correspondência para amigos era muito popular. Eu cheguei a escrever cartas para meus avós, para tios, né? Por exemplo, escritores, filósofos, cientistas, políticos trocavam cartas. Mais tarde, tornaram-se conhecidas do público ao serem reunidas em livros. Atualmente, a amizade por correspondência ocorre principalmente nos meios digitais, por e-mails, sites, né? Por exemplo, o Facebook, né? Ou Facebook, como a gente fala em inglês. Então, qual é a dica que ele quer passar aqui? Esse tipo de atividade ajuda você a encontrar informações específicas do texto. Qual atividade? Essa atividade que está aqui, tá? Então, procure no dicionário o que é country, o que é age, o que é favorite books, o que é favorite movies genres, o que é favorite music styles. Então, dá uma olhadinha nessas palavras específicas, tá? Primeira coisa, enunciado é muito importante. Décima, por exemplo, copie os seguintes, esse cartão no seu caderno, notebook, caderno, e complete it with information about Daffy e Asia. Então, vocês vão copiar aqui as informações de Daffy e Asia, tá bom? Pronto. Na próxima página, na página 36, deixa eu ver aqui, isso é a 36, vai continuar exatamente com a mesma função das informações específicas. E aí você preste atenção ao enunciado. Não conhece uma frase, uma palavra? Procure e busque no dicionário. Para ajudar vocês, eu vou até iniciar aqui o enunciado 11. In your notebook, no seu caderno, match, combine the parts of the text to their functions. Então, as partes do texto com uma função. Aqui nós temos a amiga Daphne e aqui nós temos a amiga Asia. E aqui nós temos as funções. A função greet, que é a função de cumprimento. Nós temos provide her contact information, que aí são as provisões de contato, a informação de contato. Is the title, o título. E aqui introduces, que é introduzir ou apresentar-se, tá? Então, vocês vão ter que escolher a combinação. Qual vai combinar com A, que vai combinar com B, que vai combinar com C e que vai combinar com o D. A 12ª é verdadeiro ou falso. Vocês vão ter que dar uma olhadinha nos textos, nas frases
e ver o que combina com o texto. A 13ª vai olhar as informações pessoais. E aí você vai usar o seu conhecimento de língua portuguesa para identificar essas características no texto e aí justificar, tá? Então, veja aí como você pode fazer isso. E a 14ª, que você vai ler esse trechinho aqui e entender o que é a expressão I'm really into. O que significa essa expressão? E aí você vai marcar se é 1, 2 ou 3. A mesma coisa no B. E por último, o que você pensa do título Want a Pen Pal and Pen Pals are Attractive? Se vocês acham que esse título quero um amigo por correspondência e amigos com correspondência são atrativos. É atrativo? Sim, sim, porque é. E aí vocês podem compartilhar no dia da aula presencial, tá certo? Então, bom exercício para vocês e até a próxima!